Oi gente, meu nome é Bruna Salles, aqui é a Apropria, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. E a pedidos no meu stories no Instagram essa semana, eu perguntei sobre 2 temas para dar uma interagida, o que vocês gostariam de ver nos vídeos. Eu também não vou estender muito, mas eu vou falar um pouco sobre experiências pessoais, vou dar algumas referências que tem na internet para vocês lerem um pouquinho mais sobre também, e a gente abrir essa conversa, pra gente conversar entre a gente, porque eu sei que é foda esse assunto. Então, o tema escolhido foram 2. A preta raivosa, né, que é um estereótipo, e a mulher negra forte. Eu acho que esses 2 temas estão muito ligados, mas eu vou separar em 2 vídeos. Antes de começar, eu separei um texto da Winnie Bueno, que tá no Medium, que sintetiza bastante algo que talvez tenhamos em comum, e aí vocês me digam no final desse texto, tá bom? A quem serve o mito da agressividade da mulher negra? Eu estou exausta, cansada e com muita raiva. Acho que tenho estado cansada desde tão tenra idade que antes mesmo de eu me entender enquanto uma mulher, já era um ser humano absolutamente exausto. Cansada e calejada aos 18 anos, como se eu já tivesse 60. Aos 28 anos, sinto que coisas pequenas e cotidianas na vida de uma mulher negra são tão massivas e destrutivas que é surpreendente ainda estar viva. Não estou. Não morri. Sigo os dias vivendo de raiva. Esse aqui é o começo do texto e ela discorre sobre alguns detalhes em cima desse tema e é baseado na vivência dela também, né? Então eu vou convidar vocês a lerem esse manifesto aqui da Winnie Bueno e vamos lá, vou dissertar sobre. Falando um pouco de experiências pessoais, quando eu era mais nova, eu era identificada como essa preta raivosa, nervosa e tal, desde muito nova, então os meninos queriam brigar comigo, as meninas tinham medo de mim e eu não entendia e eu também achava que podia ser uma forma de proteção a tudo que acontecia. Então eu me colocava, a gente se coloca violento como forma também de proteção. Quando você se sente ameaçado, você tem 2 reações, né? Ou você foge ou você enfrenta, né, as situações. E na minha posição de vida, algumas poucas eu fugi, mas a grande maioria eu tive que me colocar à frente de uma pseudo-luta, né? Teve uma situação em especial que ainda me afeta muito pessoalmente falando, que eu fui fazer terapia, então é importante que a gente busque ajuda profissional quando a gente não sabe lidar com essa violência que é incutida na gente. A gente é bombardeado com uma série de situações violentas que é impossível a gente não reproduzir como forma de proteção, né, pra gente conseguir sobreviver dentro do mundo que está posto. Eu tive uma experiência pessoal recente que aconteceu em 2018, onde eu morava com 2 pessoas brancas, elas trabalhavam comigo, a gente trabalhava junto na mesma empresa e combinamos de morar junto para economizar ali e o lugar era muito perto do trabalho, a gente conseguia ir a pé, então era ótimo para todo mundo na minha cabeça. Das 3 pessoas, eu era a única pessoa negra, né, e mulher. Começaram a acontecer algumas situações em que quem assistiu Big Brother talvez vá conseguir associar. Eles entendiam que por algum motivo subliminar, eu tinha que servi-los. Eu tinha que limpar, eu tinha que arrumar as coisas lá e eles não se sentiam nessa obrigação uma vez que estávamos dividindo o mesmo espaço com as mesmas condições, né? Eu pagava e tudo mais. Aconteceu um desentendimento a partir disso e uma das pessoas que morava lá, ela me provocava. Eu tentava criar um diálogo, abrir uma conversa, tentar entender o porquê que aquilo não era possível na base da conversa. Porque é o que eu sempre acredito. Por isso que eu criei esse canal de comunicação, a Apropria. Eu sou formada em comunicação social e eu acredito muito que comunicação, que conversar resolve basicamente tudo. Eu posso não concordar com vocês, vocês podem não concordar ou não acreditar, mas o ponto não é esse, é respeitar os lados. Isso não aconteceu e gerou uma agressão física. Eu agredi fisicamente essa pessoa. Não me orgulho do que aconteceu, muito pelo contrário, mas ela me provocou e ela falou uma coisa muito interessante no dia fatídico. Ela falou: é só assim que as pessoas de onde você vem resolvem as coisas, né? E aquilo eu falei, isso é racismo apenas. Porque dentro do racismo tem a animalização do povo negro. Nós mulheres
na base da pirâmide, não estamos distantes desse estereótipo. Então, sempre vão esperar que a gente não seja inteligente, que a gente não seja racional e que por esses fatos a gente vai ser sempre levado a ser violento. Eles esperam que a gente seja violento. E quando uma mulher estuda, toma conhecimento de si própria e do contexto onde ela vive, naturalmente ela se revolta. Ela se revolta porque se ela tiver um filho, ela não sabe se o filho vai ficar vivo, ela não sabe como é que vai ser o processo da gestação dessa criança. Ela não sabe se o companheiro dela vai estar perto. É sempre uma situação de tensão contínua, do começo ao fim da vida dessa mulher negra. E tem raiva de revolta. Não é uma raiva de birra. É uma raiva que ela tem todo um fundamento, e é um fundamento que ele é pesado, ele é denso. A gente quer viver leve. Eu não queria que vocês tivessem que pensar nisso. Honestamente, eu não queria que esse fosse o vídeo mais votado. Eu queria que a gente conversasse sobre várias outras coisas de comunicação, que é o que eu tenho para trazer aqui. Mas se a gente não for primeiro no que é que faz com que a gente se limite enquanto humano, que é sim o racismo, que é sim o machismo, a gente não consegue avançar nessa conversa. Homens, se tiver algum homem assistindo, perceberem um comportamento violento, entre aspas, de uma mulher à sua volta, para e pensa, peraí, será que ela tá precisando de alguma coisa? A maioria das vezes é isso. A gente quer o quê? Eu gostaria muito de ser respeitada, eu gostaria muito de ser compreendida, levada a sério, que o que eu tenho a dizer é que a minha vida fosse levada em consideração. Eu gostaria muito de não ter medo de ir e vir para qualquer lugar que eu queira fazer isso. Sei lá, eu quero ir no mercado, eu não quero ter medo. E todas essas situações não são possíveis. Isso não é falado, mas a gente, mulher preta, sabe disso. Então, é muito complexo. Eu trouxe essa história muito pessoal, ela ainda mexe muito comigo, tive que levar ela para terapia, eu sempre conto ela ainda com muita emoção quando eu converso com as pessoas. Então, tinha separado um roteiro, só que eu falei, pera, eu vou precisar colocar a minha experiência pessoal, porque se eu tiver que simplesmente passar dados e informações aqui, a gente vai ficando cada vez mais furiosa. E não era essa a intenção. A intenção é a gente entender por que isso acontece com a gente, né? E saber, de alguma forma, porque é um esquema do sistema que a gente seja animalizado, que a gente se coloque nesse posto de violenta. Então, isso é um estereótipo imposto do racismo para com a nossa pessoa, nós mulheres negras, que quando a gente é incisiva, quando a gente é séria, quando a gente é enfática, isso já é visto como violenta. Se você tá fora do outro estereótipo, que é ser sensualizada, sexualizada, na verdade, hipersexualizada, ser a mulher que tem pouco conhecimento, que é fácil de ser manipulada, enfim, ludibriada. Se você não é esse estereótipo de mulher negra, automaticamente você já tem opinião. Se você tem opinião, você já é muito imbatível. Se você é muito imbatível, calma lá, você é violenta. Isso aconteceu nos meus empregos, a minha família me entende como uma pessoa violenta, uma mulher negra violenta, mas é porque é isso, a forma como eu converso com vocês, não tô criando uma fórmula mágica aqui pra falar, muito pelo contrário, eu fui estudar comunicação porque eu não concordava quando as pessoas falavam pra mim que eu era essa pessoa grossa. O que é ser grossa? O que é uma mulher preta? Por que uma mulher preta é grossa e uma mulher branca é inteligente? Um homem branco, meu Deus, ele quer alcançar os objetivos dele, ele quer as coisas dele. Uma mulher negra com comportamento igual é raivosa. Então, queridas amadas, vocês não são. E se vocês são, vocês carregam raiva, que é um sentimento humano que todas as pessoas têm. Aliás, essa raiva é uma máscara que a gente tem que vestir para conseguir enfrentar as coisas. Se a gente é um pouquinho mole, cai. E se cai, tá dentro do que a branquitude espera, que é a nossa servidão, a nossa obediência, nossa passividade. Eles esperam sempre isso de você. E se você não é o mínimo disso, você já tá no outro extremo, que é ser violenta. E você não é, você é inteligente. Por você ser inteligente, eles vão te ler desse jeito violento. Se você fala o que você pensa, mulher, vão te enquadrar como violenta. Se você quer ascender socialmente, financeiramente, você também vai ser vista como violenta. Que um dado interessante, cerca de 36% das famílias no Brasil é composta só de uma mulher e negra. Família, digo, uma mulher e seus filhos.
Se você quer o melhor para os seus filhos, para sua família, e só tem você para resolver isso, como é que uma mulher numa condição dessa não vai ter que ter garra, força, raiva pelo contexto que ela vive para conseguir sobreviver, né? Então, falando de mulher raivosa, a gente fala de sobrevivência. Você não é uma mulher raivosa, isso é um mito, isso não existe. Isso é do povo branco que quis que a gente acreditasse. Você é inteligente, é maravilhosa. Se você fala, continue falando. Se você lê, continue lendo. Se você conversa com outras mulheres negras, com outras pessoas negras, continue conversando. Continue indo atrás do seu autoconhecimento. E eu espero que a Apropria seja esse canal, por isso que eu tô me expondo aqui e trazendo esse conteúdo que eu acredito muito que vai dar certo não só pra mim, mas eu acho que é isso que eu quero com essa conexão. E por que eu falo do conhecimento e da comunicação? Existe um livro chamado Comunicação Não Violenta. Eu comecei a ler ele para ver se também podia me ajudar a tentar tirar um pouco dessa raiz desse estereótipo, que eu tenho muito, mas eu não entendo como violenta, eu demorei muito tempo para chegar nessa conclusão, só que eu sei que esse livro poderia me ajudar a me comunicar melhor e entender qual era a intenção das pessoas quando elas tinham essa leitura de mim violenta. E é um livro que eu li e ele tem me ajudado muito. Ele fala de algumas coisas que passam da nossa percepção, porque a gente se comunica de uma forma muito automática. E ele passa para a consciência, todos os formatos que a gente se comunica, falando um pouco sobre as palavras que a gente fala, o nosso comportamento físico, como é que a gente está fisicamente se portando às outras pessoas. E a partir de ler esse livro e alguns outros relacionados à comunicação, eu fui me reconhecendo e fui moldando um jeito de fazer com que as pessoas entendessem o que eu falasse e ainda assim consciente do porquê que eu tava falando aquilo, para elas não ficarem me lendo apenas como violenta, porque isso faz com que elas anulem a validade do que eu tenho a dizer. Isso não pode acontecer, a gente tem que se expressar. De novo, convido, a Apropria é esse canal que a gente vai conversar sobre comunicação, porque eu acredito muito que isso é uma ferramenta que pode mudar alguma estrutura de alguma coisa, por isso eu tô dividindo com vocês. Então é isso, gente. Eu me estendi um pouco, porque eu acredito que o tema ele era um pouco denso. Talvez tenham ficado várias lacunas, e a gente pode continuar essa conversa. A ideia é a gente conversar sobre isso. Se vocês curtiram esse vídeo, se fez sentido as coisas que eu falei, compartilha com as pessoas que você gosta, que você vai entender que isso vai fazer sentido para ela, esse conteúdo. Ajuda o nosso canal a crescer, por favor. Que a ideia é a gente abrir essa conversa, trazer mais pessoas para essa conversa, beleza? Curte nossa página lá no Instagram, nosso perfil no Instagram, e assiste os outros vídeos caso você ainda não tenha assistido. Muito obrigado, desculpa aí qualquer desabafo, tá bom? E se vocês já passaram alguma situação parecida das que eu comentei, deixa aqui no comentário como é que foi, que a gente tá sempre de olho, tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.